Vamos iniciar pressionando o atalho Alt F11 para abrir o editor VBA. Aqui dentro nós vamos inserir um formulário, clicando aqui neste botão, inserir o Z-Form. Em seguida vamos falar sobre o objeto Label, que é esse objeto aqui, esse A, rótulo. Para inserir ele basta clicar, selecionar ele, clicar aqui dentro do formulário. Vou fechar aqui. Com esse label ainda selecionado, vamos pressionar a tecla F4. A propriedade name, ela é a identificação do objeto quando você for fazer alguma codificação. Vou colocar aqui, LBL título. A propriedade accelerator, a gente não usa ela em labels. Essa propriedade aqui, auto size, se você colocar ela como true, ela vai se ajustar ao tamanho que tiver, tamanho de texto que tiver na sua label, Tá vendo? Já ficou pequenininho de novo, já ficou pequeno. Só que essa propriedade eu não gosto muito de usar ela, porque tipo, se eu tiver um texto muito grande na minha label, ele ajusta para baixo, ele não ajusta para o lado. Tá vendo? O ideal seria ele ajustar para o lado, mas ele não ajusta, ele ajusta para baixo. Então eu gosto de deixar essa propriedade aqui como falso. A propriedade backcolor é a cor de fundo do objeto. Você pode alterar aqui, escolhendo as cores que você quiser. A propriedade backstyler é se ela vai ter fundo ou não. No caso, deixa eu abrir mais aqui para você ver melhor. No caso, a opaca ela é com fundo e transparente ela é sem fundo. Note que agora dá para ver o formulário através da label. A propriedade border color seria a cor da borda. Se quiser que a sua label tenha alguma borda, vou colocar aqui um preto. E para você ver essa borda na propriedade border style, você tem que setar ela como 1. Agora a sua label já tem uma borda. A propriedade control type test é como se fosse uma legenda, por exemplo. Eu não uso muito isso em labels também, mas vou te mostrar aqui. Se fosse uma legenda mostrando ao usuário o que aquele objeto faz. Por exemplo, exibe informações do sistema. Quando a gente executar, se eu deixar o mouse aqui em cima, se eu deixar o mouse aqui em cima dessa label um pouco, ele aparece o texto que tiver lá naquela propriedade. É como se fosse como eu já disse, uma legenda de ajuda para o usuário não ficar perdido nos controles. Vamos continuar aqui. A propriedade fonte, você altera a fonte da label, o tipo de texto, tamanho, entre outras propriedades. Você pode colocar negrito, o tamanho que você quiser, a fonte que você quiser. Dá um ok, já alterou aqui. A propriedade forecolor seria a cor da letra, a cor da fonte, vermelho, você escolhe a cor que você quiser. Propriedade eu não sei falar, mas essa daqui seria o tamanho dela, tamanho de cima até embaixo. Se eu colocar aqui uma quantidade menor, tá vendo? Ele já fica menor. A propriedade left é a posição da label em relação à esquerda do formulário. Se eu colocar 0, ele vai ficar coladinho aqui no formulário. Se colocar 50, ele vai ficar 50 posições à frente. Vamos ver mais o que aqui. A propriedade texto alinha seria alinhamento de texto. Você escolhe onde quer que o texto fica na sua label, centralizado, à esquerda e à direita. A propriedade top, ela é a posição da label em relação ao topo, em relação aqui ao início do formulário. Se eu colocar 0, ela vai ficar colada em cima do formulário. Aí você ajusta onde você quiser. Você pode fazer isso tanto por aqui, quanto arrastando ela aqui e colocando onde você quiser. Note que ao fazer isso, a propriedade top ela é alterada. Agora a propriedade visível, ela determina se o objeto, quando estiver rodando,
quando o formulário estiver em execução. Tá vendo? A gente está vendo ela. Por quê? Porque essa propriedade visível, ela está true, que significa verdadeiro. Se eu setar ela como falso, ao executar, ela não vai aparecer. Ela existe no formulário, mas ela não está visível para o usuário final. A propriedade width aqui seria largura, seria o espaçamento daqui até aqui. Então, se você quiser um espaçamento menor, você pode fazer tanto por aqui, ó, digitando o valor aqui que você quiser, ou então até mesmo arrastando aqui. Bom, por hoje é só isso. Eu gostaria de mostrar algumas propriedades sobre o objeto label. Espero que você tenha compreendido. O próximo artigo será sobre o objeto textbox, que é esse daqui, ó. Nós vamos falar sobre ele. Até lá!